tarde. Meu nome é Rafael, sou da empresa Mercato Automação. Até acho que na programação antes do evento estava que o Anderson ia apresentar aqui, mas o pessoal resolveu mandar eu, que sou mais bonito, e também eu vou poder explicar melhor aqui para vocês. E a gremista? Não, colorado, Deus me livre. Corra. Então tá, hoje a minha tarefa aqui é explicar para vocês como a integração, controle e automação do sistema de HVACR contribuem para o alcance das condições de projeto. Eu vou passar aqui inicialmente um videozinho sobre a Mercato, um vídeo institucional, para quem não conhece a Mercato ainda. Eu vou me apresentar agora, então eu sou o Rafael, trabalho no setor novo da Mercato, que é o setor de aplicação, que a gente está desenvolvendo agora, fazendo algumas visitas com mais um colega meu. Minha formação é análise de sistemas, então comecei na automação pela parte de desenvolvimento de software, desenvolvimento de firmware, e agora então estou trabalhando, cheguei agora a trabalhar nesse setor. Fui galgando alguns degraus aí, trabalhando no suporte técnico, depois mudei para uma área de conhecimento, que lida mais com treinamento, e agora então caí na aplicação. Então vou passar o vídeo aqui para vocês. Vou até de novo aí. Olha, botou. Vai de novo aí. 2019, 10 anos de mercado. Construímos uma equipe de colaboradores engajados. Atendemos mais de 4.000 clientes, com soluções que permitem criar e manter ambientes mais confortáveis, mais produtivos, mais eficientes, mais saudáveis e mais seguros. Comercializamos mais de 500 mil de produtos no Brasil e exterior, dos quais cerca de 65 mil foram fabricados em nossa linha de produção própria. Distribuímos marcas mundialmente renomadas, que completam nossas soluções. Contamos com mais de 20 mil itens disponíveis em nosso estoque, e que entregamos com muito cuidado e agilidade. Estivemos com você nas feiras mais importantes do mundo. Realizamos mais de 10.000 horas de treinamentos. Aplicamos tudo o que aprendemos. E disponibilizamos uma equipe altamente qualificada de suporte técnico e aplicação. Possuímos um laboratório de metrologia para atender às exigências de certificação de mercado. Mercado, mais que um distribuidor, um especialista. Acho que você tem que... chegou. Então o vídeo já explicou, mas eu vou dar só ênfase, mais algumas informações aqui. A Mercato hoje possui 42 colaboradores, nesses 42 já está incluídos 2 sócios, mais 3 colaboradores na unidade Fabril. A Mercato produz então equipamentos, tem fabricação própria de medidores e controladores. Tem 12 marcas de distribuição, então as principais marcas do ramo de HVAC e de automação predial, a Mercato possui distribuição, e ela se tornou membro do Green Building Council. Então agora a gente está desenvolvendo materiais, boletins técnicos, todos focados em eficiência energética, utilizando como base a documentação do GBC. Aqui então uma ilustração aqui da área de atuação da Mercato. A gente fica localizado em Canoas, no Rio Grande do Sul. A gente possui um escritório de representação em São Paulo e uma rede de representantes aí que começa lá do Sul e vem até aqui ao Nordeste. Esse ano a Mercato inaugurou a sua filial nos Estados Unidos, no Tennessee, onde ela vai iniciar como distribuição e posteriormente vai também vender os seus controladores. A gente possui um estoque local em Canoas,
frete aéreo, então a gente entrega em qualquer lugar do Brasil em até no máximo 3 dias, suporte técnico para as linhas de fabricação e as linhas de distribuição, um laboratório de calibração para os nossos sensores que a gente vende e também para os sensores que já estão instalados e necessitam da calibração. Garantia direta. Então, das marcas de distribuição, se vocês tiverem qualquer problema, dificuldade, a garantia é tratada direto com o mercado e vocês não precisam, então, ir até o fabricante para acionar essa garantia. Aqui, então, a gente tem do lado esquerdo de vocês a nossa linha de fabricação própria, que lá embaixo, então, a gente começa com a AMEN, que é o nosso laboratório de metrologia, OmniRate, que é a nossa linha de medição de energia e rateio de consumo, Climate, que são os nossos controladores dedicados, Climate Pro, os nossos controladores de uma linha programável, Orange Bee é o nosso supervisório para pequenas e médias obras, e também na Febrava a gente lançou o Power Bee, que é uma parceria OEM que a gente fez com a Tridio. Então a gente vai ter agora o Power Bee, que é o Niagara, e os controladores MJace, que são os controladores JACE, que alguns de vocês já devem conhecer. Do lado direito a nossa linha de distribuição, então a gente trabalha com a Belimo, Dwyer, Danfoss, Vaisala, RGF, que é uma empresa especializada em peróxido de hidrogênio para purificação do ar, Simon, cabeamento estruturado, Volt, Access e Motorola, controle de acesso, Eaton, detecção e alarme de incêndio, e Axon Soft, que são softwares para vídeo monitoramento. Então a gente dividiu nossa palestra em 3 momentos. Inicialmente a gente vai falar sobre os elementos do sistema de HVAC, que para muitos vocês já sabem, mas só a gente vai passar rápido para nivelar todo mundo, para a gente, quando for explicar as estratégias, todo mundo tá sabendo do que a gente está falando. Depois, então, a gente vai falar sobre os objetivos e papéis do sistema de automação. E, finalmente, a gente vai falar das estratégias de controle e automação para a gente, então, chegar nas condições ideais de projeto e, por consequência, a eficiência energética. Então, os elementos do sistema a gente pode dividir em 3 conjuntos. Os sistemas mecânicos, né? Equipamentos como chillers, unidades de tratamento de ar, atuadores. O ambiente interno, então, que é o ambiente que a gente vai usar toda essa estrutura para controlar, né? Onde a gente vai agir controlando temperatura, umidade, pressão. E os controles, então, são sensores ou reguladores de dispositivos controlados que regulam e ativam os equipamentos e sistemas mecânicos em um sistema HVAC. Então, aqui vão ser os controladores, os PLCs, os sensores de ambiente, os sensores que vão estar no próprio sistema, as válvulas, então todos os elementos que vão nos auxiliar a agir no ambiente em questão para atingir o conforto térmico ou um parâmetro de processo. Então, a relação entre os sistemas de HVAC. Todo esse sistema, então, ele é circular. A temperatura que eu pego aqui nessa sala, eu vou mandar para um controlador. Esse controlador vai fazer uma avaliação dela, vai mandar algum sinal ou não para o atuador vai agir ou não numa válvula. Essa válvula vai, né, deixar passar mais água gelada ou restringir, por consequência vai agir na temperatura aqui do ambiente e novamente o sensor vai pegar a temperatura, vai passar para o controlador. Então é isso aqui que a gente quis mostrar com essa ilustração, que o sistema ele é sempre retroalimentado, né? Isso aqui vai ficar acontecendo, essas informações vão ser passadas de um grupo para o outro, até que a temperatura do ambiente, ou a pressão, seja alcançada. E mesmo assim ainda vai ficar sendo monitorado isso, né? Aqui a gente colocou só abrir um parênteses na nossa apresentação. A gente fala na parte de automação, principalmente automação em HVAC, a gente vê que a maioria das tecnologias que a gente usa normalmente já são tecnologias de 20 anos, né? A gente sempre, os controladores, às vezes controladores industriais, controladores dedicados para ar-condicionado, mas a gente vê agora, de alguns anos para cá, uma onda de
buzzwords de palavras, né? O pessoal fala muito em IoT, o pessoal fala muito em inteligência artificial, o pessoal fala muito em deep learning. Então, fica uma reflexão para a gente pensar quanto de benefício eu posso trazer para o meu cliente se, em vez de eu continuar fazendo sempre o mesmo, eu buscar alguma coisa diferente, eu buscar uma tecnologia nova, eu experimentar, eu fazer testes em laboratório, em bancada, para tentar entregar alguma coisa um pouco mais eficiente para o cliente, não pensar só em eu vou atender todo o prédio, vai chegar lá na última caixa VAV, eu vou estar entregando pressão, vou estar entregando a temperatura, mas entregar alguma coisa realmente eficiente, com tecnologia embarcada mesmo, e que agregue para o cliente, agregue para o prédio, agregue para os seus usuários. Então aqui a gente colocou uma reflexão, né? Como a gente vai ser impactado por tudo isso? Será que a gente não embarcar nessa questão de um pouco mais de tecnologia empregada nesse setor aí, que a gente vê que às vezes para fazer um avanço demora um pouco, então se a gente de repente não acompanhar isso agora, talvez a gente possa ser atropelado por isso. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, vamos partir agora para os objetivos e papéis do sistema de automação. Para me ajudar aqui a explicar sobre isso, eu vou usar uma malha de controle, um circuito, para falar de cada uma das etapas, e eu vou falar sobre cada uma desses pontos aí. Então, vamos começar pelo sensor. O sensor, então, são responsáveis por coletar as minhas variáveis, né, no ambiente em que eu quero controlar. O sensor, tanto de temperatura, pressão, VOC e outros muitos sensores aí que a gente tem, vai estar no ambiente coletando todas essas informações, no ambiente ou no duto ou no fan coil, coletando todas essas informações e depois mandando, né, para o próximo passo, que é o controlador. Então aqui a gente colocou alguns tipos de sensores: temperatura, umidade, gases, pressão, vazão e fluxo, nível, corrente e os sensores portáteis, né? Aqui então a gente colocou uma ilustração para mostrar em todo o sistema onde podem estar presentes sensores, né? Então aqui dentro da VAV a gente tem um sensor de pressão diferencial que vai ficar lá dentro do duto para verificar, né, se a pressão no duto está adequada, e também para abrir ou não o dumper para ser insuflado mais ar gelado dentro da sala. Sensor de temperatura no duto, sensor de pressão no duto, sensores no ambiente, né? Um sensor de temperatura, um sensor de CO2, sensor de temperatura também aqui, um sensor de pressão. Então a gente vê que no sistema quantos sensores são utilizados. Depois, quando a gente falar no último momento, ali, quando a gente vai falar sobre as estratégias, a gente vai ver qual a importância dela, mas vamos gravar essa imagem aqui para a gente ver quantos sensores são utilizados nessa ilustração num sistema aqui de água gelada. Posteriormente, então, a gente vai para o controlador, que é o dispositivo que compara a entrada do sensor com o set point. Então, essa questão também é muito importante, né? Depois, na próxima parte, a gente vai tratar, mas aqui é só para realmente consolidar o que é cada etapa. Aqui a gente pegou uma definição que a gente pegou da Asher, deu uma adaptada aqui, mas ele define o controle com uma coordenação de hardware, software, com uma sequência de rotinas e funções pré-definidas, que resulta na lógica adequada de equipamentos e dispositivos para produzir os resultados desejados no conforto ambiental, bem como em operação eficiente, econômica e segura dos sistemas do prédio. Então, agora a mesma imagem, a gente está